se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. TV Mundo Maior em Debate. Essa noite estamos falando de Valdo Vieira, de conscienciologia, de projeciologia. Gostaria de agradecer aqui João Gonçalves Foz Neto, que nos mandou uma mensagem de Ribeirão Preto, São Paulo. Eugênio Lico, de Itu, São Paulo. Iranilda, de Itaguara, Minas Gerais. Alberto Ricieri, de São Paulo, Lígia de São Paulo, Valdemar do Mato Grosso do Sul, Daniela Pereira de São Paulo, Reginaldo de Santa Catarina, cidade de Armazém, Roberto de Birigui, São Paulo, Mara Lúcia Vance de Uberaba, Minas Gerais. Trem bom, hein? Logo vou lá também, hein? Comer doce de leite de Uberaba é uma maravilha, pão de queijo, aquilo é tudo de bom, só. A Lígia de São Paulo... Não, na verdade não é a Lígia que faz essa pergunta. Aqui, é o Alberto Ricieri. Ele diz assim, é para você, Mabel. Os livros da conscienciologia são psicografados? Se não, em sua opinião, eles não teriam influência ou intuição de espíritos de luz? Olha, não posso dizer de todos, né? Eu posso dizer de mim, assim, porque eu tenho 2 livros publicados, né? Tenho esse e tenho um livro que se chama Profilaxia das Manipulações de Pessoas, né? De consciências. E com certeza tem, né? Todo o trabalho que a gente faça, seja ele qual for, em favor dos outros, né? E com aquela boa intenção, eu entendo que há um amparo extrafísico, né? Dos guias, dos mentores. Os nossos livros não são psicografados, a gente não tem esse viés, mas eles com certeza têm inspirações, né, das consciências extrafísicas que nos auxiliam de alguma maneira e que auxiliam a humanidade de alguma maneira. O que vai depender é da sensibilidade daquele autor de perceber aquela influência positiva no momento que está escrevendo ou não. Da minha parte, foi muito nítido, sempre foi muito nítido, os momentos em que eu via que eu não escrevia só com a minha cabeça, né, que existiam essas inspirações e que eles faziam abordagens que eu não seria capaz de fazer sozinha dentro da minha cabeça para poder escrever. E ali é que a gente percebe realmente a presença extrafísica nos auxiliando nesse trabalho. Agora, é claro, né, André, isso não é só na hora de escrever, é na hora que você apresenta um programa, é na hora que a pessoa dá uma aula, é a hora que a pessoa vai dar um passe, né, para ajudar alguém. Então, há amparo extrafísico em todos esses momentos em que a pessoa se predispõe para ajudar o outro. Não há o passe e também não há a comunicação mediúnica, a psicofonia. A psicofonia há momentos, há cursos no Instituto, principalmente, né, que é essa instituição pioneira, em que a gente faz psicofonia sim. Existe o transe parapsíquico ou o transe mediúnico, da maneira que vocês chamam, e aí tem aí os amparadores extrafísicos que promovem a psicofonia, inclusive com orientações para os alunos. E o passe? O passe, exatamente, não. O que existe é o ensino de técnicas, para que a pessoa desenvolva a habilidade de mexer com as energias por si mesma. Ela mesma. Ela mesma. Então, existem técnicas, por exemplo, a técnica do estado vibracional, que é uma técnica que proposta para justamente a pessoa se autodesassediar, ou se autodesobsidiar, vamos dizer assim, e ela faz nela mesma. O que existe, sim, é uma outra técnica que a gente chama de arco voltaico. É uma técnica, aí sim, de imposição de mãos na cabeça da pessoa, no sentido de tentar, vamos dizer, tirar bloqueios energéticos, né? Agora, tudo isso a gente ensina. Então, né, nas nossas instituições, a gente promove, vamos dizer assim, cursos, experimentos, debates teóricos e práticos, para que a pessoa consiga aprender a fazer isso por ela mesma. Hoje em dia, no CAEC, a gente tem mais de 20 dinâmicas, a gente chama de dinâmicas parapsíquicas. A pessoa vai lá e ela vai treinar.
diariamente tem isso no CAE, que ela treina o desenvolvimento dessas habilidades. Esse caráter assistencial que é encontrado na doutrina dos espíritos também tem na Conscienciologia, na projeciologia? Toda a nossa base é interassistencial, né? A gente não faz o que vocês chamam mais, o que vocês chamam não, o que nós chamamos mais da consolação, embora a gente tenha, obviamente, isso no nosso dia a dia, porque não dá para você dividir esclarecimento e consolação bonitinho. Olha, eu só vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Isso não existe na prática. Mas todo o embasamento nas nossas pesquisas é para ajudar o outro. Não há sentido nenhum de a gente entender ou tentar descobrir novas realidades se não for para assistir. Sim. Porque senão, o que nós estamos fazendo ali? Nada. Sim. A gente quer aprender, a gente quer melhorar, mas para ajudar que o outro também melhore. E que esse outro melhore outros. E que esses todos um dia se tornem amparadores ou guias. Entendi. Sr. Lombardo, nós aqui da Fundação Espírita André Luiz, com a graça de Deus, vez por outra somos acusados, acho que é uma palavra meio forte, mas os nossos irmãos espíritas ortodoxos não gostam muito de nós abrirmos espaço para alguns estudiosos da doutrina dos espíritos. Citamos aqui o Barcelli, o Robson Pinheiro, eles estão presentes na rádio, estão presentes na TV, enfim, nós entendemos que esse é um fórum de discussão, né, onde a gente dá o nosso préstimo levando a informação até as pessoas. O senhor acha que o espírita cresce estudando a conscienciologia, a projeciologia? Eu entendo que possa crescer, depende da pessoa, né? Como já comentamos aqui. Eu, particularmente, talvez não tenha essa tendência, mas deve ter muita gente que tem alguma sensação, que gostaria de fazer aquilo que a gente fala, desdobro, né, no espiritismo, seria a projeção na projeciologia. Então, é possível que sim. Muito embora eu ache também que a imensa maioria dos espíritas, eles estão aqui em busca de consolação, de carinho, vai às suas reuniões públicas, assistir a reunião, mas muita gente vai lá também para papapasse. Então, é algo, um consolo que ele precisa, assim, né? E entendo que se tivesse aí algum cientista espírita que desenvolvesse alguma coisa, alguma técnica para nós, assim, mas sobre, vamos dizer assim, a ótica espírita, acredito que deveria muitos seguidores, porque pelo que eu já ouvi nesses longos anos aí, desde que eu sou espírita, né, há muita rejeição em relação ao Valdo Vieira. Então, rejeição porque, não, ele devia fazer isso, ele não aquilo, é a opinião da pessoa, mas também a opinião do Valdo é outra, então ele tem que seguir a dele, né? Então, está aí uns conhecimentos que quem quiser seguir está à disposição, talvez amorosamente, né, para ser passado por eles, né? Mas na doutrina espírita a gente talvez demore um pouco para a gente conseguir isso aí, porque hoje talvez seja até um certo vício, né? A gente precisa de alguém, dizer, alguma desobsessão, algo assim, você tem que ter um médium ali, tem que ter às vezes o que chama de imperador, nós somos um doutrinador, um esclarecedor espírita daquele espírito que está perturbando. Então, são trabalhos que a gente faz que talvez sejam semelhantes aos deles, embora não tenha conotação lá. Mas talvez a gente chegue a isso aí. Agora, se quiser procurar a Conscienciologia, ótimo, maravilha. Aquilo que ajudar a pessoa, venha de onde vier, a gente não tem repulsa, não tem nada, porque a obra nossa é de melhorar a pessoa. Bom, já que eu fui convidada nesse programa, eu vou dar meu pitaco, né? Claro. Eu acho assim, ó, independente da crença que a pessoa tenha, seja ela espírita, católica, evangélica, sei lá, o conhecimento, ele é universal, né? E quanto mais a pessoa aprender, mais ela vai melhorar. Não importa se ela é dessa linha, se ela é de outra linha. O que eu acho, assim, isso é muito particular, que não vale a pena, é a pessoa rejeitar conhecimento. Sim. Que quem vai sair perdendo primeiro é ela, e depois é todos que ela poderia ajudar com aquele conhecimento. Então, acho que a gente tem que ter, independente das nossas crenças, um certo abertismo mental para absorver o novo e usar aquilo que interessa. Olha, eu aprendi isso, mas isso não me interessa. Ótimo, não use, mas saiba. Inclusive, saiba muito para poder criticar. Sim. Quanto mais a gente sabe um assunto, mais a gente pode criticar com propriedade, né? Então, eu acho que, do meu ponto de vista, independente de qual for a linha que a pessoa adote, estude, que ninguém vai sair perdendo com isso.
E... Dá licença? Claro. Na doutrina espírita nós temos isso aí nas nossas casas. Quer dizer, há uma reunião pública em que a pessoa comparece no plantão com aqueles problemas, né, que vem de filho, disso aqui, de gente doente, de gente drogada e tudo mais. A gente aplica a passe nela, tem aquele plantão amoroso de atendimento, depois ela assiste reunião pública. Depois disso aí, se ela permanecer no nosso meio, mais para frente ela faz um curso de doutrina, depois ela se torna também um colaborador, um médium, desenvolve a sua mediunidade e se torna um colaborador, um voluntário, né, das nossas atividades. Então, é uma forma de chamar isso também para essas pessoas que comparecem à nossa reunião, primeiramente para obter uma ajuda. Como talvez eu tenha ido lá em 1964 também, porque eu tinha alguns problemas meus aí que acabei resolvendo, lendo, porque era muita coisa na cabeça que eu não entendia. Passei a entender. O Sr. Lombardo, em 66, Valdo seguiu o seu caminho solo, digamos assim, né? Deixou o espiritismo e foi seguir a sua carreira de pesquisador. Em 83 ele lança um documento público intitulado Carta Aberta aos Espíritas. Qual foi o intuito do envio desse documento? Foi o intuito de esclarecer, porque, sabe, pelo que eu me lembro também, ele foi muito apedrejado, né? A gente sabe, a gente tem uns patrulheiros aí, doutrinários, que faz parte, né, do programa. Então, aqueles que a gente às vezes chama assim, não, mas a pessoa é muito assim, pela pureza doutrinária. São pessoas que se cingem por aquele, não, se não está em Kardec, eu não aceito. Mas então está aceito André Luiz. É uma coisa meio divergente daquilo que se pensa. Então, essa mudança, né, da pessoa, do Valdo para outra, para sua ciência, causou, como eu já disse até na reportagem, quer dizer, uma mágoa nos espíritas. Eu só acho que ele demorou muito para fazer essa carta. Foi 17 anos depois. Se alguns anos depois, ou logo em seguida, ele tivesse publicado uma carta, isso é opinião minha, sim. Publicado uma carta, estou deixando isso aqui, por isso, aquilo, talvez não houvesse tanta divergência, ou mágoa, ou até raiva, a gente xingando, porque eu já ouvi gente xingar. Mas paciência, a pessoa vai aprendendo e temos que dar ao outro a liberdade de ser o que ele é. É o princípio da doutrina. Assim como nós não fazemos proselitismo, não queremos escravizar ninguém, a nossa mente, ao nosso conhecimento, aquilo que estamos falando. Muito bom. Agora, posso falar um pouquinho? Vale lembrar uma coisa, André, que eu acho que a maioria não sabe, né? E eu acho que isso ajuda a esclarecer um pouco. Aos 14 anos, o professor Valdo fez aquilo que a gente chama de quadro sinóptico dos fenômenos paranormais. E ele elencou 222 fenômenos. E ele pegou esse quadro sinóptico dos 222 fenômenos e mostrou para um professor. E o professor olhou 14 anos. 14 anos. Ele já tinha, naquela época, 1.250 livros na biblioteca pessoal dele só disso, só desse assunto, de fenômenos paranormais. Ele era um obcecado por esse estudo. E ele chegou com esse quadro sinóptico para o professor e mostrou, e o professor falou assim, ótimo, Valdo, mas qual desses é o fenômeno mais importante? Ele falou, não sei. Ele foi para casa, estudou, voltou e falou assim, o fenômeno para mim, né, no modo dele entender, mais importante é o da projeção da consciência, porque a pessoa sai do corpo e ela vê por si mesma, sem intermediários, essa realidade extrafísica. Aí o professor falou assim, tá aí o tema de estudo da sua vida. Olha só que ele tinha 14 anos. Então, que professor, hein? E que professor. Em Uberaba, isso. Ele decidiu uma grande parte do destino dele aos 14 anos de idade. Só que, claro, depois ele foi para o espiritismo, ele ajudou em algum momento, né, as obras da doutrina. A mãe dele pediu para que ele mantivesse os trabalhos dele na doutrina por muito tempo. Mas, veja, não era esse o grande objetivo da vida dele. Mas só que as pessoas também não sabem disso, né? Não sabem que aos 14 anos ele já tinha decidido o que ele ia fazer e era isso que ele sentia dentro dele e que ele tinha motivação. Então a gente também tem que respeitar, né? Mas claro, as pessoas não sabem que foi dessa maneira que aconteceu. Eu vou citar aqui um trecho dessa carta. A carta é bárbara, tem na internet. Eu achei super apropriada, curti bastante. Kardec. Acho que na Terra não há obras definitivamente perfeitas. Segundo Allan Kardec, isso aqui caminha para a regeneração.
Há imperfeições em mim, nos meus livros com os espíritos, nos outros, nos médiuns, nas obras humanas e em todos os livros em geral. Obviamente, ainda não foi escrito qualquer livro totalmente perfeito. Concorda com isso, Babel? Totalmente, né? Porque o conhecimento e a evolução, eles são dinâmicos. Se nós não mantivermos uma ideia única, eterna, uma verdade absoluta, como a gente diz, não há caminho, não há evolução, não há novas descobertas, não faz sentido viver. A vida, no meu modo de entender, ela vale a pena quando a gente alcança novos conhecimentos em favor de todo mundo. Se a gente se apega, que é um apego que, no meu modo de entender, também é afetivo, é emocional. Se você se apega numa verdade absoluta e dessa verdade absoluta você não abre mão de modo algum, há uma castração pessoal. É a mesma coisa dizer assim, fulano não pensa mais porque você descobriu a América e não tem mais nada além disso. Quer dizer, ela se castra e ela castra o conhecimento de alguma maneira. Isso não vale a pena, porque o mundo não é assim. Pelo menos aos olhos nossos e da Conscienciologia. O mundo está em eterna mudança, em eterna evolução, em eterno crescimento. A dinâmica, ela é ininterrupta. E o conhecimento tem que ser assim também. Outro trechinho aqui, esse eu gostaria que o Sr. Lombardo tratasse conosco. Citações. O Espiritismo há de evoluir com a ciência. Só bater no peito sem raciocinar não conduz a qualquer realização construtiva. Não tenhamos receio de questionar tudo e todos. Isso realmente é algo que deveria haver com todos nós. Às vezes a gente fica intimidado porque, sabe, tem o nosso professor lá do curso de doutrina e tal, você quer peitar o homem, discordar de alguma coisa. De vez em quando eu ouço na nossa casa que tem um aluno lá que, porque isso, porque aquilo, não sei o que, sabe? É como que desafiando o nosso professor de doutrina a mudar alguma coisa, a fazer. Então, isso é algo que as pessoas não fazem muito, mas deveriam fazer. Todas essas palavras do Valdo são realmente extraordinárias. Eu acho que tem que ser assim, tem que contestar mesmo, tem que ou procurar entender, me explique direito tudo isso aí. Acho que, se não me engano, é nessa fala aí que ele fala também do livro Conduta Espírita, não é? Sim, então, sim. Conduta Espírita, que ele fala, é um livro, nessa mesma fala aí, que é um livro como se fosse para a infância da doutrina espírita. Sim. Realmente é. Mas eu, naquela época, era infante. Mas depois de mim já veio muitos infantes. Não é só para o Lombardo, é para o André, para o filho do André, para aqueles que vêm depois. Então, é um livro para sempre. Por isso que a FEB, até hoje, edita todos os livros do Valdo. E todos têm um imenso valor para nós, porque traz esse aprendizado que a gente não tinha em termos de doutrina. Aí, por isso que eu digo assim, o Valdo trouxe um trabalho extraordinário e ficou aí 10 anos, trouxe uma contribuição que está aí até hoje e que vai durar até, sei lá, até que haja espiritismo. Mas as pessoas é que não entendem ainda, quando saiu essa ideia, né, do programa, ela me dizia, não, você está procurando, cutucando a onça de vara curta, porque tem muita gente que vai se sugerir. Mas não me importa isso. Eu, como presidente da fundação, tenho uma visão assim que devemos informar as pessoas, trazer aquilo, deixar cada um fazer a sua escolha, a sua conclusão. Então, não estamos aqui promovendo o Valdo nem promovendo o espiritismo. É um debate. Aquilo que eu entendo, que eu sigo e tal, é o mesmo que a Mabel segue lá na parte da Conscienciologia, da projectologia, e cada um tem na sua, cada um faz o bem que pode. Quer dizer, há coisas que ela disse aqui que são extraordinárias, as pessoas vão lá, estudam, aprendem, se tem jeito, tem, se não tem, paciência, não existe um comprometimento com nada. Então, a doutrina é isso aí, é como as palavras de Paulo, ore tudo, estude tudo, leia tudo e retenha o que é bom. Isso que realmente é um princípio que a gente deve seguir, que eu procuro seguir pelo menos. Estamos encerrando o programa, vamos lá. Vou falar a minha última palavra. Então, o professor Valdo sempre dizia, a maior liberdade que pode existir nessa dimensão e no mundo de maneira geral é a liberdade para você pensionizar, para você pensar do jeito que você quer. Se você se escravizar e não se permitir pensar do jeito que você quer, você é um escravo. Então, a maior liberdade é essa. Pense do jeito que você quer, porque você tem esse direito.
E se as pessoas vão concordar ou não, isso é uma outra história. Mas você tem que se dar essa liberdade, sabe? Ele enfatizava muito isso. E eu vou dizer uma coisa, André. Quando eu escutei isso, professor Valdo, pela primeira vez, isso me chocou muito. Porque uma vez ele falou alguma coisa que a gente não gostou e ele falou assim, bateu na mesa e falou assim, presta atenção aqui. Eu me dou o direito de pensar o que eu quero. Vocês não me dão licença? Eu falei, ele está certo. É isso aí. Até porque, a bem da verdade, na história humana não foram poucas as vezes que a religião se arvorou no direito de não permitir que as pessoas pensassem, de dizer o que as pessoas deviam ler ou não deviam ler, deviam fazer ou não deviam fazer. Aliás, ainda é assim, infelizmente, em muitos recônditos desse nosso planeta escola. Muito obrigado, Mabel, muito obrigado, senhor Lombardo, uma alegria enorme tê-los aqui conosco. Obrigada, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Em nome da presidência da Fundação, espero que tenha sido do agrado de todos, porque só falando mais um tiquinho de coisa, ainda hoje eu senti assim, que a nossa tarefa hoje era fazer uma aproximação entre Valdo e Chico, porque o Valdo continuaria sendo o grande amigo do Chico. Eles continuam sendo grandes então, amigos. Não é justo que nós, espíritas, ficamos aí noticiando quanto o Chico, quanto o Valdo. Por quê? Porque deixa o Valdo seguir a vida dele. Ele fez o que ele quis, com toda a liberdade, assim como o Chico fez. Então, olha, vamos seguir a nossa vida, fazer aquilo que melhor nos convier para que tudo dê certo para nós, pelo menos. Muito bom. Mundo Maior em Debate de junho fica por aqui. Nós voltamos a nos encontrar no dia 23 de julho para debatermos o tema Vida 2, esse negócio tranquilo, sereno que é Vida 2, né? Beijo do coração até o dia 23 de julho, 18h30. Beijo.